Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele diz que chegou a hora, o momento de virar o teu cativeiro e te abençoar em uma porção dobrada. Olha o que diz o Senhor lá na palavra dele, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que depois que Jó, ele orou pelos seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e que lhe deu em dobro tudo que ele havia perdido antes. E assim será também na tua vida. O Senhor, ele quer te preparar, ele quer dizer para você nesse momento que ele está entrando com uma providência agora, com uma mudança, uma transformação por completa em todas as áreas da tua vida. E ele pede que tu somente creia, porque você vai viver dias felizes, muito prósperos, dias que jamais você viveu antes na sua vida. O Senhor, ele diz na palavra dele que, por sinal, é um dos livros mais lindos, né? É um dos livros... Eu gosto de tudo na Bíblia, mas um livro que me chama muita atenção quando eu estou triste, quando eu penso que não há mais nada a fazer, quando eu penso em desistir, eu também penso em desistir. Eu penso em parar com tudo. Quando eu me encontro triste por motivo, sei lá, de não estar com saúde, de não ter vencido, sabe? De não ter dado certo em certas áreas da minha vida, eu abro a Bíblia e eu comparo a minha história com a de Jó e vejo, é um problema mínimo. O meu problema, ele é mínimo. Então, quando percebemos que Jó, ele era um homem, a palavra de Deus diz que ele era um homem correto, reto, aos olhos de Deus, ele agradava a Deus em tudo. Que o inimigo, ele foi lá nos altos céus e ele diz: olha, Senhor, já reparou lá a vida do Jó, como ele é um homem reto, como ele te agrada em tudo, ele te confessa para todo mundo, sabe? Esse homem não tem defeito. Ah, mas olha, espera só toca lá na riqueza dele, para tu ver o que acontece. Toca nos filhos dele, para tu ver o que acontece, nas amizades dele. Ah, mas você vê o Senhor quando se está na prosperidade, quando se está na alegria, quando se tem tudo, é muito bom. Eu quero se ver o Senhor quando a gente não tem nada. E aí a Bíblia diz que o inimigo, né, recebe aquela ordem do Todo-Poderoso Deus. Não, pode ir lá, faz o caramba com ele, sabe? Vai lá, faz o escarcéu, mexe em tudo que tu quiser, tudo. Apenas não toque, viu? Não toca na saúde dele, não toca na vida dele, eu quero ele vivo. Pra tu ver se ele vai me negar. Ele desceu. O inimigo, o homem lá de baixo, ele fez tudo. Ele foi lá onde estava, né? Porque olha, era assim. E diz a Bíblia que Jó, ele tinha 10 filhos. O homem era bom de fazer filho. Tinha 10 filhos, viu? Ele tinha 7 filhos homens e ele tinha 3 filhas mulheres. E todo final de semana, esses irmãos, eles se reuniam, sabe? Eles faziam aquela patotinha um na casa do outro. Eu acho que eles não queriam, né, cozinhar, não queriam dar trabalho pra mulher, um negócio assim. Talvez, eu acho que é isso, a Bíblia não relata. A Bíblia só fala que chegava no final de semana, né, o João, não sei também o nome dele, gente, não sei. Quando chegava no final de semana, o João ia pra casa da Maria e levava o resto todinho, né, todo mundo. Tá, eu creio assim que era que nem na casa da minha mãe, sabe? Tinha uma mesona, sabe aquela mesa de roça, aquela mesa que cabe assim, 12 metros, tinha uma mesa de 12 metros lá em casa. E aí, né, os meninos se sentavam de um lado, as meninas se sentavam do outro, meu pai ficava lá
lá na cabeceira da mesa, né, que era o chefe da casa. Minha mãe ficava ali perto do meu pai e tal. Aí começava aquela bandalheira toda, bebedeira e tal. Findava depois, terminava o negócio de uma briga. Já vou entrando no detalhe. Pois é, lá na casa de Jó funcionava dessa maneira. Então o inimigo, ele aproveitou uma dessas reuniões. O que aconteceu? Ele aproveitou uma reunião dessa, que estava todo mundo ali reunido naquela panelinha, a muvuca estava toda reunida, né? Ele disse, agora eu vou soprar aquele vento, soprou aquele vento, né? Derrubou, gente, quebrou tudo, caiu o teto. Teto não, que eu creio que naquela época, de, sei lá, uma laje, alguma coisa, né? Matou todos os 10 filhos de Jó. De uma vez só, uma porrada só, matou todo mundo, né? Obra do inimigo consentida por Deus. Deus estava olhando, estava vendo, estava no controle de tudo, viu? Deus estava no controle de tudo isso. E aí o que acontece? Sobrou só uma pessoa, um dos empregados, porque era assim, o Jó, ele tinha muitos servos, muitos empregados ele tinha, e cada coisa que aconteceu na vida dele, um dos empregados sobrou, né? Tanto é que a Bíblia, ela fala, olha, aconteceu isso, só sobrou eu para contar a história. Aí mal estava acabando de falar uma coisa, sobrou eu para contar a história. Olha, a fazenda ruiu toda, os gados caiu tudo no buraco, as ovelhas, só sobrou eu para contar a história. Isso se repete em tudo. Foi lá no pasto dele, onde estavam as ovelhas, tudo. Aconteceu algo lá também, matou tudo, foi embora. O gado foi embora, tudo dele, tudo. O Jó ficou sem nada. Mas ele não negou, sabe? Pô, o inimigo foi lá bem triste e tal. E aí, como foi? Como foi lá e tal, na terra e tal? Tu viu lá? Eu te falei que o Jó, ele não me adora pelo que eu faço por ele. Ele me adora porque ele me adora pelo que eu sou, né? Ele não adora pelo que Deus faz. Ele adora pelo que Deus é, porque Deus é Deus. Ah, mas aí, né, ele tem saúde e tudo. Aí Deus entendeu, né, que o diabo ainda estava duvidando ainda. Olha, então é o seguinte, se eu fizer o caramba com a vida dele, sabe, colocar doença, colocar todo tipo de enfermidade nele, eu aposto como ele te nega. Aí Deus sabe de todas as coisas. Deus disse, não, pode ir lá, pode fazer o que tu quiser. Vai em cima, vai embaixo, mexe com ele. Aí o diabo veio, fez o escarcéu, moleque. Colocou enfermidade, um bocado de pira nele, um bocado de curuba nele, sabe? O corpo dele ficou horrível, gente, horrível, sabe? Olha, a cabeça dele caiu todos os cabelos, tudo perebento. Eu creio que era aquela, sei lá, uma coisa que deu na cabeça dele horrível, sabe? A boca dele toda estourada. Olha, o corpo de Jó ficou terrível, aquela fedentina, ninguém encostava perto dele, sabe? De vez em quando que a mulher ia lá e pegava, diz a Bíblia que a mulher é de longe, assim, com um pedaço de pau, assim, que dava água pra ele, assim, que de uma fedentina horrível. O Jó, ele não dormia mais, né? Nem dentro de casa, com a esposa e tal. Pense numa mulher, sabe, popeira, essa mulher do Jó. Aquela mulher que fala. Ela não era muito assim, né? Ela era muito incrédula. Ela era, se toda essa aprovação fosse com essa mulher, meu amigo, primeiro dia ela já negava. Aí o que acontece, né? A mulher chegou perto de Jó, Jó estava todo se coçando assim, diz a Bíblia que ele tinha uma coceira tão grande, aquelas feridas incomodavam tanto, olha aquilo, eu tenho certeza que ali tinha lavas, tinha tudo, horrível, gente, horrível. Aí, a mulher chegou perto dele, olhou assim, ai, não diga nada. E Jó, por que tu ainda tá adorando a esse Deus? Por que tu não amaldiçoa ele e morre, sabe? Tu já perdeu casa, teus bens, teus filhos, teus amigos. Pra que tu tá ainda olhando pro céu, falando com esse Deus? Tu tá vendo que ele não te escuta, ele te abandonou, ele tá mais nem aí pra ti, não resta mais nada pra ti. Aí ele diz, aparta de mim, maldita. Sai de perto de mim, mulher. Égua de ti.
Sai de perto de mim, é uma mulher dessa, mas a gente tem um inimigo do que uma mulher dessa, não preciso nem de inimigo, sabe? Olha, eu não adoro o Senhor pelo que Ele faz por mim, pelo que Ele me deu, me deixou de me dar. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome. Quanto mais, gente, quanto mais vinha, né, aquelas perebas, enquanto mais vinha, dizem que as aves de rapina furava assim Jó, né? Eu creio que eram os corvos, né? Sei lá, o urubu, não sei se fosse no Brasil, urubu. E então, ele disse, mulher, vai-te embora daqui. Quando foi um dia também, os amigos dele lá, olharam, viram aquela situação, disse que ele estava assombroso, era de se assombrar, sabe? Os amigos foram lá perto dele e disseram assim, agora imagine, não, gente, aqueles vizinhos fofoqueiros, aqueles vizinhos que Jó orava por eles, porque Jó, ele não orava por ele, sabe? O Jó, ele orava até por pessoas que ele não conhecia, pelos amigos, o homem era correto. O homem, antes de dormir, o Jó, ele orava por cada um dos seus filhos. Ele já dizia assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, se por acaso a Maria, se por acaso o João, o Toninho, o Renato, o Francisco, o Manuel, se por acaso, pelo menos em pensamento, um desses meus filhos, eles pecaram em alguma coisa, sabe, até mesmo sem saber, contra ti me perdoa. Aí ele ia lá, queimava, né, aquele incenso, ele queimava, né, aquela ovelha, todo dia ele oferecia um sacrifício para Deus. Agora imagine um homem desse perder casa, perder, né, toda a propriedade, as propriedades dele, os bens dele, perdeu a moral na sociedade, perdeu a saúde, perdeu tudo. Aí as pessoas passam, né, eu creio que as pessoas passavam, e lá estava Jó, lá no meio do tempo sentado, né? Eu lembro que quando eu era pequena eu via muita ilustração, ele um homem carequinha, né? Aquele velhinho, careca, sem cabelo, sem nada, sabe? Cheio de caco de telha, se coçando. Gente, diz a Bíblia que os dedos dele não tinha mais nem como coçar. Os dedos dele já estavam tudo podre a modo, sabe? E aí as pessoas passavam e diziam, ó, lá está o doido, ó, aquele crente doido lá. Ele pensa que Deus ouve ele. Tá aí, né? Eu não vou ser crente. Deus me livre de ser crente para ser. Eu acho que ele era um exemplo de homem, um homem correto. Ele passou a ser um homem que as pessoas diziam assim, não vou nem servir mais a Deus. Deus me livre para terminar. Sabe aquela piadinha que diz assim, pra quê? Pra quê que eu vou servir esse Deus? Já olha Jó, olha a situação do Jó lá. Olha a situação do Jó. Deus me livre, não, deixa eu aqui mesmo, deixa eu beber minha cachaça, deixa eu aqui fumar, deixa eu aqui, sabe, na minha heresia, deixa eu aqui, não, sabe? Então, quando eu me deparo com a situação de Jó e aquela glória que é o final, né? O final ali do capítulo, que é maravilhoso, que chega um momento que ele olha, ele fala, começa a dizer, né, tudo isso que eu falei pra você, e aí ele começa a dizer assim, poxa Deus, tu me abandonou, tudo. Ele não negou, mas ele se entristeceu, e quando Deus, ele viu que Jó ia meio que fraquejar, Deus vem com aquela voz e diz, Jó, sabe, já que tu acha que tu é o dono da situação, que tu acha que tu tem poder, que não sei o que. Aí começa, sabe? Eu compreendo assim. E aí ele disse assim, Jó, da onde que vem o vento? Quem é que segura, né, as comportas do mar, para o mar não invadir as casas, invadir, sabe, o mundo todo? Quem é que segura? Gente, se a gente for parar para pensar, né, quem é que segura que o mar ele vai até ali, ó, e o mar volta, né? Jó, para onde que vai a água das chuvas, Jó? Jó, quem foi que fez as matas? Jó, quem é que alimenta os passarinhos? Por acaso é tu? O dono da situação, o dono da razão, sabidão, é tu? Olha, eu sei que Deus, só você, olha, me arrepio todinha, só você escutando o livro de Jó. Aí, rapaz, quando a gente vê, ele começou a adorar, ele começou a chorar, ele disse, não, Deus, realmente tu tem razão, tu é o Todo-Poderoso, tu é o dono da situação, tu é...
Jesus, tu é mesmo o cara, Jesus. Como? Gente, como? Não tem como. Você já reparou assim, fechou o olho assim no tempo e vem aquele vento? Gente, não, da onde que ele vem, pra onde que ele vai? Quem que soprou? E o céu, sabe? Quem é que segura as estrelas? Quem é que segura as nuvens? Quem é que segura os planetas, os astros? Se você parar pra pensar, lá no céu tem aquelas coisas pesadíssimas lá, aqueles meteoros, aquelas coisas, meteorito. Deus perguntou tudo isso pra Jó e ele se prostrou no chão, ele disse: não, Deus, sou pecador mesmo, Deus. Deus, jamais, pelo amor de Deus, me dá essa missão. Quem é que escuta todas as orações e tal? Já pensou todo mundo ao mesmo tempo falando? Isso é muito difícil. E aí, né, ele se arrepende daquilo. E aí Deus, ele restitui tudo, ele dá em dobro. Ele tinha 10 filhos, ele passou a ter 20 filhos. Ele tinha não sei quantas propriedades, não sei quantas fazendas. Ele era respeitado na sociedade, todo mundo queria o exemplo dele. Ele passou a ter tudo em dobro, que ele nem se lembrava do que ele tinha antes, sabe? Só a mulher dele que ainda continuou com ele, né? Que foi a única que na Bíblia tá dizendo que essa daí não morreu, né? Essa mulher não morreu. Então, Jó teve que aturar essa mulher mesmo até a velhice, até a morte dele. Até a morte dele teve que aturar. Deus não deu outra mulher, ficou essa daí mesmo. Então, gente, descontrair um pouco, né? Quando você estiver se sentindo assim, fracassado, que Deus não olha, que Deus não vê, que Deus não escuta mais você, Deus me esqueceu, não tem tempo mais pra mim, sabe? Você não tá conseguindo dormir durante a noite, você tá perdendo o seu sono, tanta preocupação e tal, então você tá tendo tempo de sobra. Vai lá na Bíblia e abre no livro, não quero ler não, acho as letras muito pequenininhas, muito cansativa, vou te dar outro exemplo então, dá outra chance pra depois tu não sair, né, não dizer que eu não avisei. Vai lá no YouTube, aí tu escreve assim, livro de Jó completo, aí toda noite quando tu tiver com esses pensamentos malditos, sabe, esses pensamentos assim, ruim, que te coloca pra baixo, que te faz pensar que tu é o cocô do cavalo do bandido, aí tu coloca o livro de Jó. Igual naquela voz do Cid Moreira, moleque, é tudo, sabe? Vai lá, escuta o livro de Jó, eu aposto quando chegar no final, sabe? Isso aí que tu tá passando não é nada diante do que Jó passou e de tudo que foi restituído na vida dele. O livro de Jó é um dos livros mais maravilhosos, surpreendentes, sabe? Que tem na Bíblia. Hoje a gente ficou apenas com o versículo 42, com o capítulo 42, versículo 10. Onde está escrito, né, que quando Jó ele orou pelos seus amigos, Deus, ele restituiu tudo na vida dele. Ele agradeceu por tudo, tudo. Sabe por quê? Porque tudo foi ele que Deus deu para ele, e se Deus tirou, é porque é Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque é a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Olha, Senhor, manda te dizer que não é amanhã, não é depois, não é lá pro futuro, lá na frente. Ele quer virar teu cativeiro, é agora, agora. Se você crê nessa palavra, escreve amém aqui embaixo e vamos nos inspirar no livro de Jó. Jó, como pode ainda durar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que